Opa galera, então, esse primeiro vídeo eu quero falar sobre uma lição muito importante, que é sobre a universidade. Você tem que pensar em três aspectos principais. O primeiro aspecto é: eu me sentirei feliz naquele cargo, naquela carreira escolhida? O segundo é: há mercado hoje? Se não, por quê? Tem perspectiva? E o terceiro passo é: tem perspectiva de crescimento de mercado? O mercado vai estar estagnado ou esse mercado é uma bolha? Claro que se você for um profissional competente, você vai ter destaque, obviamente. É claro que também isso está atrelado a situações que você não tem controle, situações da economia, macroeconomia, e mais o boa escolha de gestores. Por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, a gente teve, que é onde eu resido, a gente teve um boom gigante de construção civil. Dezenas, centenas de pessoas em vários, em vários, em várias escolas técnicas e vários institutos federais se formando em edificações, técnico-edificações. E também engenharia civil. O mercado absorveu muitas dessas pessoas. Alguns continuaram, algumas pessoas muito boas continuaram. Outras que eram boas para ruins, o mercado descartou. Mas havia uma escassez de mão de obra gigantesca para o boom econômico que acontecia naquele tempo. Então, a pessoa poderia ser feliz, ok. Então você pode... mesmo que não tenha pouco mercado, precisa de alguém que faça. Você pode escolher fazer, mas sabe que você vai ter dificuldade de preenchimento desse nicho, tá? O segundo passo é ser feliz sempre. Você tem que ser feliz naquilo, visualizar aquilo. E é claro que às vezes, embora o mercado não absorva, você pode ser parte do mercado também. Porque a gente pode pensar na perspectiva acadêmica, a gente pode pensar na perspectiva profissional, laboral, que eu falo que é depender do mercado, ou você pode ser o próprio empreendedor. Um caminho mais arriscado, cheio de burocracias, mas que não deixa de ter mérito. Então esse primeiro vídeo é para guiar vocês para o caminho da universidade. O caminho da universidade é muito importante, porque é o que você vai fazer, muito provavelmente, para a sua vida inteira, ou grande parte dela. Ou, se você não seguir, você vai perder no tempo, ganhando conhecimento, ok, mas perdendo o tempo da sua vida, fazendo um segundo curso superior. Claro, há cursos que tem que não é questão de perder tempo, é amadurecimento mais necessário. Há cursos como, por exemplo, de ciências relacionadas à pesquisa, você quer seguir a carreira de professor acadêmico da Universidade Federal, o IF, que requerem, por si só, um trabalho maior. E que você não vai colher os frutos rapidamente, embora possa ser recompensador no futuro, com uma carreira de professor pesquisador. Você vai ganhar um dinheiro bom. Já chegou a 21 mil reais no passado. Hoje a carreira está menos atraente, mas não deixa de ser atraente. Consegue esse salário de 13, 14 mil reais, que dependendo da região do Brasil que você esteja, é um dinheiro razoável para bom. Então você tem que pensar isso. E há caminhos que são voltados para o trabalho profissional, que é geralmente aqueles aplicados justamente com bacharelado, ou uma licenciatura, ou ainda o tecnólogo aplicado, sobretudo para a indústria. O tecnólogo foi criado para isso, tá? Então, pensando sobre esses três aspectos que eu já abordei, pensando sobre os caminhos de mercado, outra coisa muito importante para você escolher, obviamente, é a universidade. O MEC orienta e obriga as universidades, sejam públicas ou privadas, a
fazerem a ementa de várias disciplinas e também a grade curricular dos cursos com as disciplinas que são exigidas, ora pelo MEC, ora pelo Conselho, ou ainda pelos dois. É claro que são as profissões que são regidas por conselhos profissionais, que eu vou explicar em outro vídeo o que são esses conselhos profissionais, qual a importância dele na sua atuação, qual a importância de regularização, quanto você paga para estar regularizado como profissional. Mas isso era papo para outro vídeo, tá? Então a gente tem que pensar, a gente tem que pensar sobretudo, eu falo para vocês que a gente tem que pensar sobretudo no aspecto do caminho da universidade. As universidades federais e estaduais, sobretudo nas capitais do Brasil, se destacam pela primazia, pela tradição, e é algo que você não vai ter dispêndio, ou seja, não vai ter tantos gastos quanto a particular. Claro que alguns problemas inerentes, feito como tudo local, como é público, às vezes algumas coisas demorarão por conta da licitação. Mas em contrapartida, como é público também, ele tem um maior poder aquisitivo que as universidades privadas no Brasil, porque tem financiamento de equipamentos que custam milhões de reais. Eu posso dizer isso com propriedade, porque eu estudei na Universidade Federal de Pernambuco, na Universidade Estadual de Pernambuco, e conheço bem a realidade. Eu fiz bacharelado, mestrado, pela Universidade Federal de Pernambuco, finalizei uma especialização que estou aguardando somente a expedição de diploma na Universidade Estadual de Pernambuco, todos na área de ciência biológica e biotecnologia, aliás, nas áreas bacharelado em ciências biológicas com ênfase em ciências ambientais, o mestrado em biotecnologia com ênfase em bioprocessos e uma especialização em microbiologia clínica pela Universidade Estadual de Pernambuco. E o que eu percebo, que eu oriento vocês, futuros estudantes, futuros profissionais, acerca da escolha da universidade. A Universidade Federal de Pernambuco, ela tem muitos laboratórios de utilidade pública usados por várias pessoas, às vezes sem noção dessa aplicação para a sociedade. A Universidade Federal de Pernambuco ajuda, junto com o Instituto Oswaldo Cruz, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e várias outras universidades federais pelo Brasil, o Instituto Biomagnífico também, que não pode ser esquecido, a produção de muitas vacinas, tá? Tal como a USP também. Que a USP é a principal universidade do Brasil em relação ao poder de compra, porque a Constituição Estadual de São Paulo garante essa prerrogativa, garante parte do PIB de São Paulo. São Paulo é o estado mais rico do Brasil, então tem uma contrapartida financeira para a USP maior que nas outras universidades, sem tirar o mérito da USP, obviamente, que tem um excelente corpo de profissionais. Então, a gente observa isso, esse processo, que a gente tem que ver muito bem, tá? Escolha bem a universidade que você vai estudar. Dentre as universidades federais de renome, na região do Nordeste, a gente tem a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, a Universidade Federal da Bahia, e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Universidade Federal de Pernambuco, que tem grande destaque, tem infraestrutura, tem ajuda de custo. Não sei ainda muito sobre a realidade das outras universidades federais, claro que ela tem suas dificuldades, inclusive relacionadas ao Nordeste, conheço um pouco das outras instituições, passei por essas instituições em visitas técnicas e em outras situações e não conheço a realidade. Posso destacar que, pelo menos de infraestrutura, a Universidade Federal de Minas Gerais, o UFMG, lá em Belo Horizonte, na capital, é muito bem preparada também. Ela tem um corpo docente muito bom, ela tem laboratórios muito bem organizados, uma estrutura da universidade que não apresenta nenhum aspecto de abandono. Então, a pessoa tem que olhar esse aspecto. Mas eu vou esmiuçar a realidade, que eu visitei algumas universidades e pretendo visitar mais, porque eu gosto de conhecer a pesquisa, como é realidade no Brasil, gosto de falar com gente. Eu fui para o Congresso Nacional de Micologia, que na minha área é o estudo dos fungos, que é uma coisa que eu dei ênfase. Enfim, você deve pensar isso.
Em um segundo vídeo eu irei abordar somente sobre as universidades, mas o recado principal é: você tem que escolher bem a universidade que você vai estudar, seja pública ou particular. Claro que algumas particulares, como a universidade, aqui em Pernambuco, a Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap, que também são de excelência, sobretudo nos cursos de ciências humanas e ciências jurídicas. Então, você pode escolher uma boa universidade privada, você pode escolher uma boa universidade pública e o principal, escolher algo que lhe faz feliz e que você vá ter trabalho, tá certo? Muito obrigado. Meu nome é Dimas Domingo de França. Eu sou mestre em biotecnologia, especialista em microbiologia clínica. Muito obrigado. Até a próxima.